Amém. Bom dia, graça e paz mais uma vez. Que festa animada, né? Que coisa linda. Eu acho que essa está sendo a melhor, na minha opinião, não sei. Está muito legal. Oi? Ah, tá. Então deve ser isso. Glória a Deus. Amados irmãos, nós vamos falar um pouco, as horas já estão bem avançadas, vamos falar sobre unidade. É muito bom sermos unidos, amém? E temos como parâmetro João, Evangelho de João, capítulo 17, o versículo 20 a 23. Nós vamos meditar sobre uma passagem em que Jesus está orando ao Pai. João está ali já. Então, a partir do versículo 20, diz assim, o próprio Jesus orando, ok? Por nós. A minha oração não é apenas por eles, se referindo aos discípulos naquele momento. Rogo também por aqueles que crerão em mim, no meio da mensagem deles. Quem crê em Jesus? Amém? Então, essa oração alcança você. Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Olha a profundidade desta oração. Amém? Que sejamos um, como Jesus era um quando estava aqui na terra com o Pai. Continuando. Para que também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes como igualmente me amastes. Amém? Glória a Deus. É de uma profundidade tremenda essa passagem, que Jesus ora ao Pai. Ele está perto da sua morte, da sua crucificação, mas ele faz essa oração específica aos seus discípulos, mas também a todos que crerão nele a partir daí. Já se passou-se 2000 e poucos anos. Quantos bilhões de pessoas creram em Jesus? Independente da placa, da denominação, eles acreditaram na mensagem de Jesus. Mensagem que começou por ele mesmo, veio pelos apóstolos, a partir daí, sucessivamente, até chegar em nós. Amém? Então, Jesus não orou para que os seus que crescem nele fossem famosos, tivessem status, poder social. Ele não orou por isso. Ele orou para que sejamos um. O desejo de Deus sempre é que sejamos um. Amém? Então, a unidade é a resposta desta oração. Se somos um, se somos unidos, duas coisas estão acontecendo aqui. Primeiro, será a resposta da oração de Jesus. Amém? E segundo, Jesus disse que o mundo vai crer na mensagem através da nossa união. Logo, se estamos desunidos, significa que o mundo não vai crer. A nossa união é que faz com que o mundo seja atraído para Cristo. Amém? A unidade revela maturidade. Pessoas imaturas, elas competem umas com as outras. Elas estão sempre competindo de alguma forma. Ou em alguma atividade, algum raciocínio, algum argumento. Pessoas imaturas gostam de competir. Mas pessoas maduras, o que é que elas fazem? Elas se misturam, elas se completam. Amém? Então, não deixe que o espírito de Caim, que é o espírito da competição, que com isso a consequência foi a morte do seu irmão, esteja sobre sua vida. Por quê? Porque o espírito da competição, ele mata. Mas o espírito da unidade,
completa ou nos completa. Amém? Isso, então, no sentido das células, é uma máxima, é muito importante. Como foi falado aqui pelo supervisor Guido, o pastor, ele não consegue atender todas as demandas, às vezes, de uma conversa do irmão, algo ali que, pastor, eu percebo no final do culto, as pessoas me procuram, e eu dou uma atenção assim um pouco, não tão com qualidade. Por quê? Porque muitas pessoas estão ali esperando. Pastor, eu queria falar com você. Aí outra, eu queria falar com você. E eu fico ali, puxa, eu tenho que dar a melhor atenção para essa pessoa. Porém, o tempo, aí tem alguém com pressa e etc. Quando você vai para as células, as pessoas se conhecem melhor, amém? As pessoas podem ter comunhão melhor uma com as outras, e assim por diante a igreja vai tendo a sua necessidade emocional, sua necessidade, muitas vezes, a sua carência, como todos nós temos, suprida pelo amor que o outro demonstra, pela atenção que o outro demonstra. Amém? Olha, esforços humanos, às vezes, parecem unidade, mas não é, tá? Não são. Há muitas tentativas de criar unidade. Os homens criam regras, normas, sistemas para forçar uma união. Mas isso não gera união. Isso cria uniformidade, que é diferente de união, tá? E eu vou trazer aqui a diferença da uniformidade para a unidade. A uniformidade é quando todos são obrigados a agir, pensar e falar igual. Então, é algo imposto através de normas, de regras e etc. Controle, pressão e etc. A unidade é quando as pessoas diferentes, todos nós somos diferentes, cada um tem sua personalidade, cada um tem sua formação, cada um tem suas ideias, seus argumentos, mas a unidade, qual é a característica dela? Faz todos caminhar com o mesmo propósito. Amém? O Evangelho é tão perfeito, desde que sigamos na sua essência, que ele faz com que pessoas diferentes, com propósitos diferentes, com ideias diferentes, sigam no mesmo caminho, quando estas pessoas se submetem ao Evangelho de Cristo. Amém? Então, a uniformidade vem através de regras, normas e etc., e é imposto. As pessoas não passam muito tempo ali submissas a isso, mas a unidade é diferente, é algo que você escolhe, é uma ação que você decide. Você entende o propósito e você, então, se submete a esse propósito, que é o Evangelho de Cristo. Amém? A placa da igreja, Comunidade Shalom, é muito bonito, muitas pessoas estão elogiando a frente da nossa igreja em relação a antigamente, mas isso não traz unidade, é apenas uma referência. O que traz unidade, nós vamos ver aqui um pouco mais à frente. Temos que ter cuidado para não ter o espírito de Diótrefes. É um nome estranho, é um nome grego, né? Diótrefes. Qual era o espírito dele? Olha o que João, em 3 João 1, 9 a 11, descreve sobre esta pessoa que não deve ser um exemplo para nós. Diz assim, 3 João 1, do 9 ao 11. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles. Olha, o que causa divisão, eu falei um pouco antes, a competição. Esse rapaz, esse presbítero da igreja, ou esse líder, ele queria ter a primazia, ele queria ser o principal. É como se eu, pastor, quisesse só aparecer. Já pensou? Imagine aqui essa linda apresentação de cada grupo, cada um na sua criatividade, com seu esforço. Foi uma coisa maravilhosa. O pré-trabalho,
o durante e tudo que vai, a partir daqui, gerar em cada um. Agora, imagine que fosse só o pastor cantando, dando testemunho, dançando, fazendo teatro sozinho. Imagine que fosse só o pastor. Tenho certeza que amanhã vocês não viriam mais no culto. Não é? Então, a igreja é isso, é uma unidade. Todos juntos em um só propósito. O pastor é o que menos aparece, porque ele representa Cristo. E Cristo, o que é que ele faz? Ele está à direita de Deus, intercedendo por nós. É uma ação de cuidado com a igreja dele. E o pastor, ele tem que ter esta ação de cuidado, de incentivo, de encorajamento, de orientação, mas não de aparecer. Mas esse homem queria aparecer. Ele queria ter a primazia entre todos. Aí João, escrevendo, diz: portanto, se eu for, um dos apóstolos de Jesus, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas. Aí isso é outro problema. O líder, o irmão, ele não pode querer se destacar entre os outros, e ele tem que ter cuidado com as suas palavras. Porque quando existem palavras maldosas, quebra-se a unidade. Então, se um grupo está ali adorando ao Senhor, 5, 6, 7, 8, compartilha-se entre si ali algumas necessidades, alguma coisa que a pessoa precisa conversar com o outro. E aí o irmão, com palavras maldosas ou até com fofocas, fala daquela fraqueza do outro irmão, a unidade quebra. Então, uma das coisas para que se mantenha a unidade é o crente aprender a ouvir a fraqueza do outro, orar por ele e não sair por aí falando palavras maldosas. Amém? Porque senão a unidade se quebra. Uma outra coisa que acontecia com esse rapaz, com esse senhor, não satisfeito com isso, quer dizer, não satisfeito com o quê? De ter a primazia entre os outros, de ter palavras maldosas, ele se recusa a receber os irmãos. Puxa vida, como é que uma pessoa que está dirigindo um grupo, uma igreja, que deve espelhar o amor de Cristo, ele quer ter a primazia, ele tem palavras maldosas, e os irmãos que iam lá para ouvir o evangelho eram rejeitados, ele escolhia pessoas. Então, o grupo não pode, o líder, a igreja não pode ficar escolhendo pessoas. Eu gosto dessas, essa daqui eu não gosto. Essa daqui eu vou incentivar a vir, essa daqui não. Não tem propósito, quebra-se a unidade. Impede os que desejam recebê-los e os expulsa ainda da igreja. Poxa, isso aqui é tudo que Jesus, ao contrário do que Jesus ensinou, esse homem estava fazendo com aquela igreja. E João estava dizendo: eu vou lá, vou repreender nos olhos dele, porque isso não pode acontecer no meio do povo de Deus. Aí o apóstolo dá uma exortação: amado, não imite o que é mal. Então ele está determinando que isso é uma coisa mal. Mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, e aquele que faz o mal nunca viu a Deus. Não importa se ele tem 30 anos de crente, não importa se ele tem cargo, não importa se ele é uma pessoa importante na sociedade. Se ele não praticar o amor, ele nunca viu Deus, porque Deus é amor. Amém? Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, muitas outras coisas eu poderia falar. Eu quero terminar apenas com algumas exortações. Para que o grupo se mantenha unido e para que o mundo, através da unidade da igreja e das células, sejam atraídos a Jesus, precisamos praticar algumas coisas como perdoar uns aos outros. Amém? Perdoai-vos uns aos outros, Efésios 4:31 em diante. Se magoar, perdoe, seja rápido.
O cristão, ele tem o Espírito Santo dentro dele para o estimular e o fortalecer a perdoar o demais. O mundo não perdoa. O mundo é cruel. Quando alguém machuca, o mundo não perdoa. Ele quer ver a morte do outro. Mas o cristão perdoa. E se você viu a Deus, você perdoa. Amém? As células também podem nos trazer, assim como a igreja como um todo, a celebração dos dons, dos talentos. Foi o que nós vimos aqui. Com certeza, cada um de vocês tem talentos, dons. Então, se você está ali unido, participando, você vai manifestar esses dons para o seu irmão, para a sua igreja, para a sua célula. Evitando conversas que dividem. Então, vigia. Aprenda a colocar um cadeado na sua boca, né? Tem pessoas que não conseguem, a língua dela fica que nem aquela da cobra, assim, ó. Toda hora, ela vê alguma coisa, ela tem que falar para outra, ela tem que conversar com o outro. Olha, você viu, irmão? Poxa, eu não imaginava que fulano faria isso. Aí vai para outro. Eu não imaginava que fulano é assim. Irmãos, nós não estamos aqui para ficar falando mal uns dos outros. Amém? O pastor, o líder, quando ele entende que precisa dar uma orientação para alguém, ele vai até a pessoa e ele fala com essa pessoa com amor, com carinho, para que ela se corrija. Aqui no púlpito, eu não tenho essa prática de ficar soltando indiretas para os irmãos. Não, eu estou livre, liberto em Cristo. Se eu precisar chamar o irmão, senta aqui, vamos conversar. Você acha que está correto essa situação? Você acha que Deus se agrada disso? Então, essas conversas, elas quebram a unidade. Então, nós precisamos deixá-las para o mundo. No mundo, até que aqueles que se convertam deixarão também. Mas, se nós fizermos, não estamos fazendo diferente. E aí, o que acontece? A unidade é quebrada, a divisão vem, o mundo olha e diz assim, eu ser crente igual aquele irmão? Deus me livre. E o novo convertido, que vem todo alegre, achando que tudo é perfeito, aí vê essas coisas e diz, não, eu não vou mais naquela igreja, não. Entenderam? Então, nós precisamos ter cuidado com essas coisas. Então, focar no propósito maior. 2 propósitos importantes, maior para as nossas vidas. A unidade, amém? Que ela é feita através dos valores que a palavra de Deus nos traz, a unidade, porque ela que vai atrair aquelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus. E, uma vez que a unidade é praticada, o teu parente, pai, mãe, irmão, primo, o teu vizinho, os teus colegas de trabalho, aquelas pessoas que estão ao teu redor, que ainda não conhecem o Evangelho, estas pessoas vão ver a unidade em nosso meio. E o que elas vão fazer? Elas vão dizer, eu quero estar ali no meio. Eu quero fazer parte deste grupo. Porque este grupo representa Jesus. Você não representa Jesus dizendo, eu sou da Shalom, eu sou da Assembleia, eu sou da Deus é Amor. Não, esquece isso. Isso é bobagem. Tá? Isso é bobagem. Isso aí é estruturas humanas. Uniformidade não tem nada a ver com unidade. Você representa Jesus sendo como Jesus. As pessoas vão te olhar e vão dizer, esse é um homem de Deus. Essa é uma mulher de Deus. Se eu for crente, eu quero ser como esta pessoa. É assim que você representa a unidade. Só assim. É assim que você representa Jesus. Amém? Observando os valores
que foram dados pelo Senhor para nós, pela sua palavra, e praticando-os. Praticando, não com discurso. Não adianta eu estar aqui falando palavras bonitas, mas quando eu sair daqui, eu ser um mau testemunho com minha esposa, com meus filhos, com meu vizinho. Aí não vou representar Cristo. Eles vão me ver ali quando passar e vão dizer assim: aquele pastor é hipócrita, aquele pastor é um mentiroso. Agora, se eles veem em mim uma pessoa de Deus, eles podem até não aceitar, mas eles vão dizer: olha, aquele pastor eu confio nele. Eu conheço ele há muitos anos e ele é um homem de Deus. Ele fala e cumpre. Ele compra e paga. Ele tanto fala com aquele que tem uma formação e é uma pessoa bem-sucedida na vida, com status, como ele fala com aquele outro mais simples, que não teve as mesmas oportunidades. Amém? Então você é um espelho. E a unidade de Cristo está representada por uma igreja que obedece a Cristo, que obedece a sua palavra. Pastor, mas isso é fácil? Não, não estou dizendo que é fácil, não. Só estou dizendo que a gente tem que fazer. Porque Jesus disse que nós temos que pegar uma cruz e levar. Então não é fácil. Eu tenho que conter os meus impulsos, né? Minhas intenções que não pertencem a Deus, e colocá-las aos pés da cruz e dizer: Cristo, olha, esse sou eu, mas eu não quero ser assim, eu quero ser como o Senhor. Amém? E é isso, né? Eu tenho uma mensagem para 2 horas, posso continuar? Não estou brincando, terminei. Amém, amados? Então, que Deus nos fortaleça e grave este versículo que está em João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20 a 23. Ok? Segundo, nunca tire da sua mente que é a unidade que faz com que as pessoas que ainda não conhecem a Jesus sejam atraídas. Se você quebra essa unidade, elas vão se afastar de Jesus. Mas se você a compreende e segue, então elas serão atraídas a Jesus. E elas terão todo o prazer de vir, de participar das células. Elas ficarão felizes, porque o ser humano tem um vazio grande, imenso dentro de si, que nada nesse mundo pode suprir, somente Jesus. E elas querem Jesus, mas elas só vão a Jesus pela igreja que Ele deixou na terra. E elas só vão pela igreja se a igreja seguir os mandamentos de Jesus. E esses mandamentos é o amor, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Feche os seus olhos. Vamos agradecer a Deus. Pai, obrigado por cada líder, cada vice-líder que está ao lado ajudando, por cada anfitrião. Obrigado pela vida do Guido, Senhor, nosso supervisor de célula, que tem se esforçado, se comunicado, feito a viabilidade, Senhor, de comunicação de um com o outro, de comunhão. E eu te louvo pela vida do teu filho, Senhor, por esse importante trabalho que ele está realizando, Senhor, me representando assim como eu estou a representar o Senhor, a igreja. Abençoe o teu servo, abençoe os líderes, os vice-líderes, os membros, cada participante. Aqueles que não podem, Senhor, eu oro para que o Senhor os ajude, para que tenham, Senhor, tempo, meios, vontade, desejos de participar. Aqueles que podem, mas não participam, Senhor, eu oro para que o Senhor os encoraje, para que eles vejam a necessidade
e o quanto eles podem, Senhor, servir um ao outro, Senhor, através da sua vida. Assim, Senhor, eu te agradeço por este momento, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Deus abençoe. Amém.